Olá, meus amigos e minhas amigas, vamos lá para mais um conteúdo aqui relacionado a problemas na internet, problemas relacionados a plataformas digitais, mais ainda relacionado à responsabilidade civil das próprias plataformas por conteúdo gerado pelos seus usuários. Isso aqui é um tema polêmico, tá aí, como eu digo, vocês estão vendo em vários vídeos que eu faço, tanto aqui quanto no Instagram. Quem quiser até deve me acompanhar lá no Instagram, são vídeos às vezes mais curtinhos, no Leonardo Agostinho 76. Enfim, tanto aqui quanto no Instagram e em outras redes sociais, eu estou aqui trabalhando sobre o marco civil da internet. Está para sair aí um julgamento, daqui a pouco sai julgamento, enfim, no momento que eu estou aqui gravando o vídeo não estão julgados ainda os temas, mas nós temos lá o tema 553 e o tema 987 no STF, que vão tratar da constitucionalidade ou não, ou dar uma interpretação conforme aqui o artigo 19, 21, enfim, lá do marco civil da internet, estabelecendo, quem sabe, uma responsabilidade das plataformas, se elas têm ou não têm responsabilidade pelo conteúdo gerado pelos seus usuários. Pois bem, quem não me conhece sabe, né? Eu sou Leonardo Agostini e eu sou um advogado que gosta aqui de resolver problemas, não de criar problemas. Também dou aulas, tanto na graduação, pós-graduação, mas gosto muito aqui de dar aulas em cursos profissionalizantes, cursos preparatórios e também ministro alguns cursos aí até para outros escritórios de advocacia, dando atualizações, por exemplo, agora tá aí, daqui a pouco vem aí uma revisão do Código Civil e estou programando alguns cursos de atualização. Então, se você aí é advogado, quer se atualizar seu escritório, quer juntar aí uns 2 ou 3 escritórios e juntar para um curso de atualização, eu estou aqui, eu e mais alguns professores, bolando aqui um curso de atualização para manter você, enfim, informado sobre essa atualização. Dito isso, vamos lá agora para o que interessa, né? O que eu estou falando, o que eu quero tratar neste vídeo? Eu já tratei, venho tratando outros casos bem importantes e agora eu quero trabalhar com vocês uma decisão que é bem recente, tá? Estou gravando aqui em meados de setembro, quase outubro aqui de 2024, e na realidade aqui tem uma decisão que agora de agosto de 2024, tratada lá pelo STJ, publicada ou julgado esse recurso especial em 27 de agosto de 2024, por isso que eu digo que é muito recente, e nós estamos tratando de um caso de um médico que publicou alguns vídeos no YouTube, é um caso bem polêmico, envolve aqui um conteúdo um pouquinho político, diriam alguns, né, dá muita briga, mas não é isso que eu quero tratar nesse vídeo, quero tratar o aspecto jurídico da coisa, jurídico pura e tão somente, tire qualquer paixão, não interessa se você torce pro Corinthians, pro Atlético Mineiro, pro Atlético Paranaense, pro meu Paraná, meu glorioso Paraná, pro meu Vasquinho, também já fui vascaíno, né, desisti até do Vasco porque não estava fácil de torcer para ele, enfim, não interessa para quem você está torcendo, o que interessa não é a sua convicção política, aqui o julgamento é jurídico mesmo, o julgamento é jurídico, pode ser que tenha influenciado eventualmente um pouquinho o componente político? Até pode ser, né? O conteúdo às vezes pode ter influenciado a decisão da própria plataforma ou a decisão também do judiciário, não sei, mas aqui eu tratarei sem qualquer componente político, tá? Se você quiser fazer o componente político, você faz o seu julgamento, conversa com seus amigos. Aqui o meu julgamento, a minha notícia é eminentemente jurídica. E o que trata aqui? Então vamos lá. Recurso especial 2.139.749 de São Paulo, que está lá no informativo 823. Você que é um bom advogado, principalmente você, os concurseiros estão sempre, né? Estão sempre vendo os informativos, mas eu, como advogado, sempre li os informativos também para dar aula, mas principalmente lendo os informativos, tanto para dar aula, aprendi que isso melhora a minha advocacia. Pois bem, está lá no informativo 823, é um julgamento aqui de 27 de agosto de 2024 que teve o relator ministro Vilas Boas Cueva, como aqui o relator que redigiu o acórdão desse caso. É importante mencionar que é um caso que está tratando do marco civil da internet, analisando o caso sob a ótica do marco civil da internet, então é pós-marco civil da internet, porque vocês também verão que em alguns casos que eu trago aqui de caso do STJ é que é antes do marco civil da internet, tá? E isso são marcos aqui do marco civil da internet, lei 2014 entra em vigor em 2015, isso é importante esse panorama, porque nós temos aqui uma mudança de julgamento do STJ, principalmente relacionada à responsabilidade civil das plataformas diante do artigo 19, basicamente lá do Marco Civil da Internet. Então esse caso é um caso pós-Marco Civil da Internet. Por que gostaria de trabalhar com vocês? Porque aqui nós temos um caso de um médico que publica vários vídeos na sua página pessoal do YouTube. Como eu tenho aqui
um canal dedicado a assuntos do direito. Leonardo Agostini Advogado, sou um advogado que gosto aqui de compartilhar meu conhecimento, até porque leciono em vários lugares. Achei que é interessante compartilhar esse conhecimento, esse médico também achou interessante compartilhar o seu conhecimento. Quando ele compartilha o conhecimento, ele está lá na pandemia, ele começa a fazer vídeos incentivando tratamentos que não foram, à época, naquele momento, reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde. E basicamente eram tratamentos relacionados a hidroxicloroquina, correto? Vou dar um trava-língua aqui. Mas basicamente vídeos relacionados à cloroquina. E as vantagens desse medicamento, tomar esse medicamento, não precisa tomar vacina. Enfim, eu não vi os vídeos, tá? Até porque eu saí do ar, a página saiu do ar, eu não tive tempo de ver os vídeos, eu só vi o julgamento. Pois bem, ele expõe os seus dados, começa então a publicar os vídeos e a plataforma notifica ele, falando, ó, esse vídeo não pode estar no ar, vou derrubar o vídeo. E ele fala, por que vai derrubar o vídeo? Vou derrubar o vídeo porque os tratamentos que você está propondo aqui são tratamentos não reconhecidos pela medicina atual e também não reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde. Então eu vou retirar do ar. E ele fica indignado e fala, não pode tirar do ar. E realmente vai lá. O Google, que é aqui a empresa responsável pela plataforma YouTube, retira do ar os vídeos e posteriormente, se não me engano, retirou o próprio canal. Então esse canal nem ficou mais, não está mais no ar. Tudo foi o que tinha relacionado com a cloroquina, o que não tinha relacionado com a cloroquina. Tudo saiu do ar. Pois bem, é quase que o banimento lá que vocês viram em algumas redes sociais de alguns determinados indivíduos. Mas o que nos interessa? Esse médico fica indignado e ele fala, não, você está cerceando a minha liberdade. Você está cerceando o meu direito de me manifestar, direito à manifestação de pensamento. O direito também de eu, como profissional da medicina, propor tratamentos que às vezes não são os tratamentos aceitos ou ainda reconhecidos pela maioria, mas que podem no futuro serem demonstrados por meio de dados que esses tratamentos são os melhores tratamentos da saúde. Então ele faz uma defesa do seu posicionamento, ajuiza uma ação contra então o Google, dizendo esse teu bloqueio, essa tua retirada do ar é uma retirada ilegal. Você não podia retirar porque você está me censurando previamente. E diz mais, aqui é o interessante desse julgamento. Ele fala, você, plataforma, não pode retirar um conteúdo sem uma determinação judicial, que é o argumento das plataformas para não responderem pelos danos de conteúdos falsos ou danos de notícias falsas, de fake news, que é tão chamado, mas hoje mesmo notícias falsas, notícias que causem danos à honra, danos à imagem, perfis falsos, né? Criados, quantos perfis são falsos criados com dados verdadeiros? A minha imagem é verdadeira, o meu CPF é verdadeiro, o meu RG é verdadeiro, o meu endereço comercial é verdadeiro. Cria-se um perfil falso e daí eu notifico o próprio Google falando, esse YouTube aí, essa página não é minha, tire ela do ar. E o Google fala, não, segundo o artigo 19 do Marco Civil da Internet, eu, Google, não tenho o direito de retirar isso, seria uma censura. Eu não vou previamente fiscalizar o seu conteúdo, então o senhor entre na justiça. Pois bem, diz ele, Google assim, e daí o médico fala, se você fala isso, eu também estou te falando. Você não pode fazer esse controle prévio, porque você tem o dever de manter o conteúdo no ar até que alguém se indigne e acabe pedindo aqui na justiça, e a justiça avalia o conteúdo, para ver se esse conteúdo pode ou não pode eventualmente ser publicado. E então, a justiça aqui de São Paulo tem que analisar o caso. E aí eu digo para vocês aqui, já apresentando que, nesse caso, a Justiça de São Paulo dá razão ao Google. Fala o seguinte, Justiça tanto de primeiro grau quanto segundo grau, falam o seguinte, o médico está descumprindo os termos de uso da plataforma. Lá nos termos de uso existe o direito previsto à plataforma de retirar conteúdos que não condigam com os parâmetros estabelecidos pela plataforma, por exemplo, né? Guerras, que é as questões de guerras, as questões de nudez, enfim, a plataforma tem o direito de não publicar aquele conteúdo ou retirar do ar se uma vez ele foi publicado. Ela faz a moderação.
E além do mais, lá durante a pandemia, né, com a defesa do Google apresentando que os termos de uso incluíram que tratamentos médicos não reconhecidos pela OMS não seriam publicados, seriam admitidos e publicados pela plataforma. Então ele fala, ó, tinha um aviso lá falando que esse tipo de tratamento não reconhecido pela OMS não seria publicado pela plataforma. Se o termo de uso previu, a Justiça do Primeiro Grau e do Segundo Grau de São Paulo falam, o Google está correto em retirar do ar, fazendo uma moderação do conteúdo, tá? Ele não praticou qualquer ilegalidade, porque ele está só cumprindo aquilo que está definido nos seus termos de uso. Como você aderiu àquela plataforma, você tem ciência do termo de uso, ou deveria ter, se você não leu, o problema é seu, enfim, você verá que você não tem direito. Ele, então, indignado, recorre ao STJ, não há dúvida, ele vai ao STJ e fala o seguinte, não, Justiça de São Paulo está errada. Nesse ponto, a plataforma não pode retirar do ar o meu vídeo sem uma decisão judicial, pois é isso que ele está defendendo sempre. Sempre as plataformas defendem, só mediante decisão judicial. Aqui, clara ofensa ao artigo 19 do nosso Marco Civil da Internet. Há aqui violação à minha liberdade de manifestação de pensamento, também uma censura prévia. Além disso, ele vai citar muito bem formulado o recurso, tá? Então o advogado era bom, não sei, aqui você não citaria até o nome, eu não lembro o nome do advogado, mas o advogado era bom. A petição é muito bem fundamentada. Então ele fala, além disso, viola o Código de Defesa do Consumidor, viola o Estatuto aqui o Estatuto Médico, viola direito de ciência, viola vários direitos fundamentais, viola também aqui, está acontecendo o tal do shadow banning, não sei se é essa a expressão, vocês me perdoem, né, porque eu não sou muito perito em inglês, mas o shadow banning, que é você com o algoritmo me tirar do ar sem que eu saiba que estou saindo do ar, e isso é vedado, enfim, traz vários argumentos. E o STJ vai analisar a questão. E já adianto, o que diz o STJ? E aí é interessante a decisão. Veja, o STJ está sempre dizendo que as plataformas não serão responsabilizadas, só serão responsabilizadas pelo conteúdo que acabe causando danos a terceiros a partir do momento que seja notificada judicialmente, com indicação precisa da URL. Se não tiver indicação, ela não é responsabilizada, só a partir do momento que haja uma ação judicial, o juiz reconheça a ilegalidade e indique, né, a parte tem indicado, o juiz indique a URL precisa, ele retira aquela página do ar. Se existir outro problema, não é dela, tá? Mas ela retira do ar aquela página. Aí sim, se ela não retirar, essa omissão é que gera, então, a condenação. Aqui, a Justiça de São Paulo foi diferente e o STJ, daí é interessante a decisão, ele fala realmente que, veja, aqui eu estou admitindo que não precisa de decisão judicial. Eu estou falando, STJ diz o seguinte, por isso aqui a decisão da terceira turma é muito importante, agora, agosto de 2024, senhores. Ela fala o seguinte, os termos de uso das plataformas, se não viola a Constituição, não viola as leis ordinárias do país, elas têm validade e devem ser, sim, respeitadas pelos usuários. E diz mais, então, aqui, o STJ para manter a decisão do primeiro grau e manter aqui, primeiro e segundo grau, e manter então esses vídeos não publicados. Esses vídeos, na realidade, não estão mais no ar e, salvo engano, até a página saiu do ar, tá? Não existe mais. Se você procurar, não vai achar. Pois bem, diz o STJ, moderação de conteúdo refere-se à faculdade reconhecida que as plataformas digitais estabeleceram de estabelecerem normas para o uso daquele espaço que disponibilizam a terceiros, que podem incluir, então o termo de conteúdo aqui pode incluir essa moderação de conteúdo, incluindo a capacidade de remover, suspender ou tornar indisponíveis conteúdos ou contas de usuários que violarem esses termos, estas normas. E diz mais o STJ, fala o seguinte, o artigo 19 do Marco Civil da Internet não impede, palavras do STJ, não impede nem proíbe que o próprio provedor retire de sua plataforma o conteúdo que o violar a lei ou os seus termos de uso. Essa retirada pode ser reconhecida como uma atividade lícita, vejam só que interessante, de compliance interno da empresa, que estará, claro, sujeita à responsabilidade por eventual retirada indevida que venha causar prejuízo indevido ao usuário. Então é interessante, o que ele está falando? O STJ, para a gente finalizar, o STJ está falando o seguinte, olha, eu estou sempre falando que precisa de decisão judicial, mas nesse caso não precisa de decisão judicial, porque ela pode fazer uma moderação de conteúdo conforme os seus termos de uso, se ela vê que o termo de uso dela especifica que esse tipo de vídeo não pode ir ao ar,
para o caso do YouTube, né? E se fosse outra plataforma, enfim, esse tipo de conteúdo não pode ser ali veiculado, então ela fala, nesse caso aqui vamos, então eu próprio, administrativamente, sem consultar o judiciário, eu posso retirar do ar, porque isso é uma medida de compliance, é aquela medida de boas condutas, avaliação de boas condutas. É claro que se eu retirar do ar, diz o STJ, se eu retiro do ar e o judiciário, ou a parte vai ao judiciário e o judiciário vê que o conteúdo não tinha nada de ilegal, essa atitude pode ser arbitrária, considerada ilegal daí, e eventualmente a plataforma responder pelos danos causados. Então aqui é uma pequena reviravolta no sistema da responsabilidade civil das plataformas digitais. Elas que sempre alegaram que não posso retirar do ar conteúdo vejam bem, sem decisão judicial, agora elas dizem, defenderam desde 2020, né, que foi o caso que começa em 2020, em 2021 ali, que é o caso dos vídeos publicados, então agora eu tirei do ar e eu estou defendendo que eu posso retirar administrativamente. É um comportamento assim, meio que vai para lá e não vai para cá, esse aqui eu tiro, esse aqui eu não tiro, mas não posso ser responsabilizado. Enfim, espero aqui que o Supremo Tribunal Federal tenha aqui um equilíbrio, avalie todos estes aspectos, claro que faça essa ponderação de interesse, não adianta, vai ter o juiz de ponderação, manifestação, liberdade, né, a clássica de definição de liberdade, e depois liberdade com responsabilidade ou sem responsabilidade, nesse caso, das plataformas. Avaliem se o risco das plataformas deve ou não deve compor, então, a sua ideia de responsabilização. Então, tudo isso dependerá agora de como o STF tratará o tema, e claro, o STJ também pode, baseado no que o STF decidir, também fazer uma mudança aqui na sua jurisprudência. Sem contar ainda que é um momento para outro assunto, tá? Vou tratar com vocês que o projeto, o anteprojeto, não é projeto ainda, né? O anteprojeto de reforma do Código Civil já está tratando desse assunto também. Responsabilidade civil das plataformas digitais, colocando um pouco mais de pimenta neste nosso aqui, angu? Não, nesta nossa refeição. Pois bem, dito isso, senhores, se você está gostando, curta, compartilhe, não deixe de fazer isso, tá? Eu peço muito encarecidamente a vocês, a gente tem que ficar pedindo, que parece aqui até chato, né? Mas enfim, se você não curte, se você não compartilha, primeiro, se você não curte o meu conteúdo, eu vou falar, cara, ninguém tá dando bola para isso, então eu não vou fazer meu conteúdo. Cuida da minha vida, tenho 2 filhas para criar, tenho uma maravilhosa esposa, adoro minhas bicicletas, por que eu vou ficar fazendo conteúdo se você não tá dando bola para mim? Então, se não é um conteúdo que vale a pena, eu largo mão disso aqui e vou cuidar da minha vidinha, tá? Primeiro, então, se você curte, se você comenta, se você compartilha, fala, cara, o povo tá gostando, estou ajudando, enfim, então eu vou continuar a realizar esses conteúdos. Além disso, também, obviamente, esse conteúdo chega para mais pessoas. É algoritmo. O algoritmo quer saber. Tá tendo repercussão? Vamos mandar. Né? Geralmente dá treta, né? Ou dancinha no TikTok. Eu não vou fazer dancinha, não vou pro TikTok, não faço dancinha, não tenho corpinho, então não vou fazer isso também. Pois bem, então meu conteúdo fica limitado a esse grupinho pequeno. Mas sei que é um grupo seleto de pessoas maravilhosas que vão conseguir transmitir o conhecimento e fazer o que é o melhor, né? Fazer o que há de melhor. Juízes vão julgar bem, promotores vão fazer a defesa também, boa defesa, assessores que estão aí muito concentrados em auxiliar nos trabalhos também desempenharão da melhor forma possível, e os advogados vão defender o direito dos seus clientes cada vez de forma melhor e aperfeiçoada. Ok, senhores? Então, se gostou, curta, compartilha, me segue também lá no Leonardo Agostini 76 no Instagram, também tem sempre umas dicas lá. Dito isso, ficamos por aqui. Daqui a pouco, daqui uns dias, eu volto com mais algum vídeo aí. Se quiser, sugere aí nos comentários também. E se lembrar de algum caso importante, bota aí nos comentários que eu vou procurar, tá? Fazer remessa, eu lembro desse caso. Faz aí também que ajuda. E eu trago mais um vídeo comentando um desses casos. Quem sabe é isso e o teu caso sorteado. Ok, senhores? Um grande abraço e até a próxima.